Amém? Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o Senhor por estarmos aqui, né? Cultuando ao Senhor mais uma vez, né? Depois de um final de semana maravilhoso que a gente passou aqui, né? 3 dias de mergulhar na presença do Senhor e ter que trazer uma palavra na quarta-feira, depois de um mergulhar do Espírito que nós passamos aqui, é difícil, né? Mas eu creio que o Senhor continue falando conosco, né? Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem falado nesse altar. E nós sabemos disso, né? Que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos praticantes, né? Como foi dito, né? Vamos orar então, irmãos? Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença, Senhor, eu me coloco nesta hora, Pai, para que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Assim como o Senhor falou comigo, Pai, que o Senhor fala com o Teu povo nesta noite. Senhor, que não seja nada de mim mesmo, Pai, mas que venha direto do trono do Senhor. Pai, assim eu coloco, Pai, essa hora diante do Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos Te ouvir mais uma vez, para a glória do Senhor. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem falado, assim, fortemente no meu coração sobre perseverança. Perseverança, né? Perseverar na fé. E em Tiago, fala muito sobre isso, né? E temos vários versículos falando sobre isso. E eu, assim, pesquisei algumas coisas sobre perseverança. Perseverança é a qualidade de insistir e continuar em busca de um objetivo, mesmo diante de dificuldades e obstáculos e desafios, né? Ela se manifesta através da determinação, resiliência e paciência, gerando fé. A perseverança é a qualidade daquele que persistir, que não desiste diante das maiores adversidades da vida. Buscar ficar firme, fiel ao seu propósito. Isso se baseia na fé, né? Porque a gente não vê, mas a gente sente, né? E assim Hebreus 11:1 fala sobre isso. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de coisas que não vemos, né? Diante de tudo que a gente viveu aqui esses dias, é tudo aquilo que a gente tem feito, né? Desde o outro seminário, eu vejo como Deus tem feito coisas aqui na igreja, né? Durante muitos anos que eu estou aqui, eu vejo muitas pessoas que perseveraram para chegar até aqui, né? Eu vejo pela vida do nosso pastor, hoje é apóstolo, e a gente caminhou muito tempo junto, desde lá atrás. A gente começou com visita nas casas, irmãos. Eu lembro que a gente era em 4 pessoas. Era o Betinho, o pastor Veronese, e eu, o Fernando. A gente estava sempre junto, fazendo as visitas e levando a palavra do Senhor. Ele era evangelista na época. Se tornou pastor e hoje é apóstolo. E eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus que o Senhor tem feito. Porque alguém perseverou para chegar até aqui. Meu marido também, né? Começou lá atrás com um simples ministro de louvor. Depois levantou ele como líder. Hoje é pastor. Então, assim, persevere, irmãos. Perseverem no seu chamado. Não é fácil. Aqui a gente vai ver que não é fácil, né? Não é fácil persistir diante da dificuldade. Não é fácil. Não é fácil. Mas quem nos chamou é fiel para nos capacitar, né? Em nome de Jesus. Então vamos ler aí Tiago
Em Tiago 1, 2 ao 4. Fala assim, Tiago 1, 2 ao 4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo e fato de passardes por diversas provações. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. A prova da vossa fé produz mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Perseverança, irmãos. Em meio às lutas, Deus está te forjando. Há algo grande que muitas vezes a gente não entende porque a gente passa. Mas Deus sabe. Deus sabe quem Ele quer que você seja. Então dói. Dói demais. Em Tiago, também, 1,12, fala sobre isso. Feliz é a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, a perseverança te faz alcançar algo, né? Você vai receber um prêmio do Senhor. Mas é só para aqueles que perseveram. Aqueles que não desistem. Aqueles que não recuam. Que muitos motivos a gente tem para desistir. Diante de tudo que a gente passa. Mas a palavra está falando aqui. Não desista. Em Hebreus 10:36 também fala sobre a perseverança. Em verdade vos digo e afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele te prometeu. Mas precisa de perseverar para alcançar as bênçãos do Senhor. Romanos 5:3 também fala sobre isso no versículo 3 e o 4. Só que a parte B aqui. Também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. A palavra é clara para nós aqui. Ele forja através do nosso caráter. Mas precisamos ser persistentes. O que você anseia? Busque. Ore, clame ao Senhor. Busque uma resposta por todas as tribulações que você tem passado. Porque algo o Senhor tem para a sua vida. Porque eu creio que todos nós estamos passando por lutas. Não é, irmãos? Quem não está passando por luta aí, já está tudo abençoado, né? São raros. E aquele que está sendo aprovado, aquele que está passando por luta, tribulações, Deus tem uma promessa para você. Mas você precisa ser aprovado. Então a gente não entende por que a gente tem que passar por certas coisas tão difíceis. Como a gente muitas vezes já passou. Uma perda, um casamento, talvez, que está sendo destruído. Um filho que se perdeu nas drogas. Eu não sei o que você passou. Ou uma dificuldade de relacionamento familiar. Então, são situações que nós vivemos, que Deus está aperfeiçoando em nós um caráter transformado, que é esse que o Senhor quer. Um caráter totalmente mudado. Porque se você é um verdadeiro cristão, você precisa obedecer a palavra de Deus. Precisa seguir conforme a palavra do Senhor tem dito.
Irmãos, tem resposta para você diante das dificuldades. Persevere. O Senhor tem vitória para você. O Senhor tem algo grande para você. Todo aquele que tem passado por grandes coisas, grandes lutas, o Senhor tem grandes vitórias. Não desista. Não desista do teu chamado. Quantas vezes, muitas vezes, como foi dito no altar por um profeta do Senhor, muitas vezes a gente pensou em desistir. A gente pensou em ir embora. Muitas. Afrontas, desentendimentos entre irmãos. Mas, irmãos, a nossa vida olha para Jesus. Porque eu sou falha. Nós somos falhos. O seu irmão do lado é falho. E quanto você tem do Espírito Santo para suportar em permanecer amando esse irmão aí? Sabe, vida a dois não é fácil. Porque são duas pessoas morando na mesma casa totalmente diferentes. Né? Só Deus para fazer essas coisas, né? Juntar duas pessoas totalmente diferentes para morar na mesma casa. Mas Deus está tratando da gente. Deus está tratando do casal, né? Deus está tratando de nós. E cabe ao Senhor, a nós, sermos forjados pelo Senhor. Até quando, né? Eu vou te amar. A palavra do Senhor fala que tem que amar para sempre, né? Perdoar infinitamente mais. E como é difícil perdoar, irmãos. Eu acho que é uma das lutas mais terríveis nossa como cristãos, é o perdão. Eu falo principalmente paterno, né, que eu vivi isso. É uma coisa muito difícil. É algo que não sai da alma, mas quando você descobre um pai que te ama de verdade e vem com uma cura sobre a tua vida, e você começa a ver que a tua luta não é contra pessoas. E era justamente isso que eu fui liberta, né? Eu pude dar um amor que eu não tinha, e hoje meu pai é uma bênção, para a glória do Senhor. Eu posso contemplar que ver que ele é um homem de Deus. E sentar à mesa para conversar, nunca teve isso, né? Então, assim, como até minha irmã já ministrou aqui, já falou sobre isso. Então, eu louvo a Deus, porque foi uma vitória para nós. Foi uma vitória para minha casa, né? Ver essa transformação na vida do meu pai. Então, assim, isso parte de quem? De nós. Nós que conhecemos. Meu pai não tinha conhecimento nenhum. Meu pai nem ia na igreja. Mas eu vejo assim, ó, que quando eu vim buscar, e aquilo me transformou. Então, se me transformou, tem que transformar meu ambiente, tem que transformar meu lar, tem que transformar onde eu estiver, né? Se é na faculdade, se é na escola, se é no seu trabalho. Então, a gente é provado, irmãos. Até no trabalho, para que ninguém... Tipo assim, ali é um ambiente que ninguém te conhece. Às vezes, as pessoas nem falam que são crentes. Mas se falam também, às vezes, tem até vergonha, né? De falar, nossa, poxa, fulano é crente, não dá nem para acreditar. Mas Deus está olhando para você. Deus tem um plano na sua vida, né? E não deixa o inimigo fazer você desistir do seu chamado, daquilo que Deus tem para você. Não permita que o inimigo venha deixar esse sentimento no seu coração. Ah, você começa um projeto, aí você fala, não dou conta, não é para mim, eu vou desistir. Não. Deus está falando, persista. Em Mateus 24:13 também fala, quem persevera até o fim será salvo. Essa perseverança, irmãos, é em todos os sentidos, né? Na palavra. Hoje a gente vê muitos cristãos que começaram, aceitaram Jesus, batizaram, frequentavam a igreja, eram pastores e hoje eles estão no mundo. É muito triste ver isso. É um cenário como que essa pessoa conheceu um dia Jesus e pôde abandonar Jesus. É muito doloroso, irmãos.
Na segunda-feira a gente estava aqui orando e realmente eu comentei sobre isso. Jesus, ele entregou a vida dele por nós. Naquele ato profético aqui de sábado que a gente entregou tudo que nós tínhamos aqui nesse altar. Aquilo de mais valor que você teve, ou você tem, você entregou aqui nesse altar. Deus, ele entregou o seu filho para morrer na cruz por nós. Não tem ato mais maravilhoso do que esse, irmãos. Não era nem para a gente estar aqui na igreja. Não era para a gente nem estar aqui. E Deus fez isso por nós. Eu acredito que Jesus pensou também em desistir. Quando ele fala assim, Pai, se puder me aparta desse cálice, né? Então eu falo assim, Jesus também pensou, mas faça a tua vontade. Essa é a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para nós? Senhor, qual é a tua vontade? Não quero que a minha vontade prevaleça. Que a minha vontade é desistir, é ir embora, é abandonar tudo. Ou dar uns petelecos no irmão, às vezes. Misericórdia, irmãos. Mas eu falo assim, quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente sabe que a gente não está lutando com Ele. A gente sabe que a nossa luta não é contra o nosso irmão. Nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra Satanás. Esse ele quer te destruir. Se você pudesse ver o reino no mundo espiritual, irmãos, é uma guerra. Satanás só quer uma brecha na tua vida, para destruir a tua vida. E não é uma brecha muito pequena, não. Quer dizer, não é uma brecha muito grande, não. É uma brechinha pequenininha. Para ele destruir a nossa vida. Ou uma raiz de amargura. Algo que não se resolve. Então, assim, é muito sobre aqui, sobre levantar altares. Como é importante isso, irmãos. Levanta altares de adoração. Levanta altares. Como Deus tem falado, gente. Esse ano falou muito sobre altares aqui. Sabe, levanta altares de adoração. Ore, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque se consertar com tudo que você tem de pendência. Nós sabemos que Jesus está às portas. Vai chegar o tempo que não vai dar mais tempo. Você não pode ter pendência, irmãos. Vocês não podem ter pendências. E perseverança, nós vemos aqui, são vários grandes homens de Deus que perseveraram em meio a tantas lutas que passaram. Eu citei alguns aqui, que é Noé. Ele construiu a arca através da obediência ao Senhor. E foi salvo ele e sua família do dilúvio. Foi fácil construir essa arca, irmãos? E a chuva que não vinha? Eu estou fazendo uma arca, mas cadê o dilúvio? E todo mundo zoando, e todo mundo criticando, e todo mundo rindo dele. Jó perseverou em meio ao sofrimento, perdeu tudo, menos a fé. Eu falo isso também. Que eu perca tudo, Senhor. Menos o meu amor por Ti. Porque nada é nosso, irmãos. Nada. Você assiste televisão, às vezes, e você vê que assim, que a pessoa perdeu tudo. A pessoa perdeu a família, morreu num acidente, morreu todo, só ficou você. E se você não tiver Deus, irmão, você não permanece, não. Porque nada é nosso.
assim como o Jó, né, falou. Eu não tenho nada. Foi Ele que me deu e tomou. José foi rejeitado, humilhado, escravo e perseverou e se tornou governador do Egito. Moisés não sabia nem falar e liderou o povo israelita através de todas as lutas que ele passou com aquele povo, gente. Rebeldes, murmuradores, e ainda chegou à terra prometida. Qual é a sua luta? Aonde Deus quer te levar, né? Qual é a promessa que Deus tem para você? Aonde que Ele quer te levar? Eis-me aqui, diz o Senhor. Deixa eu fazer na tua vida. Deixa eu cumprir as promessas que eu tenho para ti. Aleluia. Esses são apenas alguns dos nomes, né? Que eu passei, mas tem muitos. Neemias construindo os muros. Que luta com aquele povo que queria destruir tudo. Que não queria que ele construísse os muros. Então são muitos irmãos. Todos nós não somos diferentes. Todos nós passamos lutas. E aonde Deus quer te levar? Aonde Deus quer te levar? Você já parou para pensar? Quem era você antes de você estar aqui? Eu lembro de mim, com 15 anos, pensava em me matar. Porque eu vivia dentro de uma casa, só tinha briga, discórdia, agressão verbal. Aí eu pensava assim, vou dar um cabo da minha vida, mas eu não tinha coragem de me enforcar. Eu falava, se tivesse uma cartela de remédio, eu tomava. Olha a fraqueza espiritual de um adolescente. A minha mãe falava assim, menina, mas você não tem nem problema. Por que você está pensando assim? Mas é aqui, ó. É a nossa mente. O que você alimenta? Palavras de derrota, fracasso? Ou você, quando você conhece Jesus, Ele começa a falar para você, você é filho amado. Eu te escolhi. Eu sei quem você vai ser. Você não é um fracassado. Você não é um burro. Você vai chegar lá. Eu nunca imaginei estar aqui, irmãos. Nunca. Tive uma dificuldade muito grande na escola para fazer apresentação. Porque eu era como Moisés, também não sabia falar, mas não era gago, né? Que Moisés aqui era gago. Olha lá meu marido lá, ó. Ele era gago. Cantor, pastor. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer para nós, gente. Ele vê algo em nós, aquilo que nós não vemos. Sabe? Você olha para você e você não vê o que Deus vê. Começa a ver e declarar sobre a sua vida tudo aquilo que você ainda não é. Eu lembro que, não me lembro o ano, mas eu lembro que o pastor Rogério, eu era até recém-casada na época, não me lembro agora o ano certo. Mas o pastor Rogério, né, ele falou assim que Deus estava dando um carro zero para nós. Olha, profetizou para o Fernando no altar, falou que Deus estava dando um carro zero. E eu fui que nem Sara, dei risada. Porque eu falei, com que condições que a gente vai comprar um carro zero? A gente tinha um carrinho bem antigo, né? E não tinha dinheiro, irmão, para nada, nada, nada.
Aí eu falei, meu Deus, carro zero, custa muito dinheiro. A nossa fé é muito pequena, irmãos. Muito pequena. Aí eu acho que passou uns 5, 6 anos. E, assim, às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? A gente quer fazer umas coisas doidas. Aí falou, opa, não é o momento. Por isso que eu falo, persevera em oração. Ouvindo a voz do Senhor, Ele tem bênção para nós. E eu lembro que passou 5 anos, né? Acho que 5, 6 anos. E foi em 2013, nós tiramos um carro zero. Para a glória do Senhor. E eu lembro que esse carro, era profético esse carro. Mesmo que tinha umas probleminhas às vezes. Mas eu lembro que foi em 2013. E lembro que o Fernando, o Marquinhos, ali o Marcos Moleiro, a Cláudia, a Thaís, que não está aqui, e a Vanessa foram para o Imersão 2013 com esse carro. E nós não tínhamos dinheiro também. A igreja ajudou o combustível. E foi um mover de águas, irmãos. Pensa numa experiência, eu não fui, mas foi meu marido e a equipe, e algumas pessoas do louvor. E eu falo assim, como é bom perseverar. Em meio às lágrimas, em meio às dificuldades. Porque o Senhor tem vitória para nós. E a gente não tem noção do que uma palavra profética pode fazer na tua vida. Mas não adiante o processo. Sara quis adiantar o processo. Ela não esperou o tempo de Deus. Então, se Deus falou que vai te dar uma casa, irmãos, não é para você ir lá buscar a casa amanhã, né? Persevera, oração, planejamento, né? Não se precipita, porque aí não é de Deus, é da tua carne. E foi quando a gente comprou aquele carro, tinha um objetivo. Eles foram para o Imersão, foi a primeira Imersão 2013 que a gente foi, né? Já estava tendo muitos anos, o pastor já estava indo. E assim, nós não conhecia, né? E foi uma bênção. E desse dia em diante, nunca mais paramos de ir para a Imersão. E foi ali um divisor de águas. Porque você começa a ver que é melhor dar do que receber. E às vezes a gente fica preso. No, eu não tenho. Se eu dar vai faltar. E eu tenho visto a glória de Deus sobre a minha casa. Eu tenho visto a glória de Deus na minha família. E eu tenho visto o que Deus tem feito. E o que Deus ainda quer para nós. E isso não é só para alguns. É para todos, irmãos. Para todos. E a palavra simplesmente é: persevere. Não recue. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Eu vejo assim, às vezes você faz uma prova e reprova. Aí você fala, eu vou desistir, não aguento mais, eu já reprovei. Faz outra, reprova. Faz outra, reprova. Se você desistir, irmão, você perdeu a bênção. Como temos um caso de uma irmã aqui que ela reprovou várias vezes na aula de carro. E ela não desistiu. Ela perseverou. Reprovou acho que 4 vezes. Na 5ª ela passou. Pela glória do Senhor. Então os obstáculos vêm para nos impedir das bênçãos do Senhor. Não desista, persevere. Deus tem algo grande para você. Lembra do prêmio que você vai ganhar quando você chegar até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Deus está usando as dificuldades e desafios e provações da sua vida para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e te preparar para um propósito maior. Não desista. Não desista. Uma palavra que eu tenho ouvido
muitas e muitas vezes pelo nosso pastor, apóstolo Veronese, Hebreus 10, 38, 39. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos dos que não retrocedem. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Levanta aí no seu lugar. Louvado seja o Senhor, porque nós não vamos retroceder. Nós não vamos voltar atrás. Aleluia. Assim como aquele povo que precisava passar pelo mar, quando ele foi aberto para eles fugirem do Egito, assim é o Senhor falando para você agora. Marchem. Olhe para frente. Fica firme. Eis que o Senhor está contigo. Aleluia. Aleluia. Pai amado, Pai querido, em Tua presença, Senhor, nós colocamos a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Pai, que o Senhor não nos permita desistir, Senhor. Que o Senhor nos permita sermos, ó Pai, fortalecidos pelo Teu poder, fortalecidos pela Tua presença, Senhor. Que cada um aqui com suas luzes sejam fortes e corajosos, Pai, para enfrentar, Senhor, todos os obstáculos que terão que enfrentar, mas que eles não desistam, Senhor. Assim o Senhor, ó Pai, tem fortalecido o Teu povo. Continue guardando e protegendo, Senhor, para que o inimigo seja envergonhado, Senhor, e não as nossas vidas, Pai. Assim, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e que continue fazendo, Senhor, maravilhas em nossas vidas e que nós possamos alcançar, Senhor, a sermos, ó Pai, forjados pelas Tuas mãos e sermos aprovados como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E que da mesma forma que essa palavra falou comigo, que Deus possa falar no teu coração também. Em nome do Senhor Jesus.